Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a este canal. E o tema de hoje é o pecado contra o Espírito Santo. Esse tema se justifica por duas razões principais. Primeiro, porque muitas pessoas, por não saberem o que é o pecado contra o Espírito Santo, acabam pensando que em algum dia de suas vidas elas cometeram este pecado. E a segunda razão que importa este tema para nós é porque, segundo a Escritura, o pecado contra o Espírito Santo é o único pecado para o qual não há perdão, nem neste mundo, nem no mundo por vir. Portanto, se você deseja saber com exatidão o que Jesus e a Escritura têm a nos dizer sobre este pecado, fique conosco até o final deste vídeo. Vai deixando aí o seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, acione todas as notificações e deixe também o seu comentário. Este é o seu canal Que é a Verdade e eu sou Alexandre Rodrigues, um mero mortal eternamente em busca da verdade. Muito bem, queridos, o pecado contra o Espírito Santo. De antemão é preciso nós começarmos a colocar aqui a gravidade deste pecado. Nós vamos ler no Evangelho de Mateus que o pecado contra o Espírito Santo é um pecado irremediável, é um pecado para o qual não há perdão, ou seja, é um pecado de consequências eternas, o que significa dizer que a pessoa que comete o pecado contra o Espírito Santo, para esta pessoa não há salvação. Esta pessoa estará fadada à morte eterna, ou seja, estará fadada à segunda morte. Mas para nós podermos discernir essa questão, eu convido vocês a lerem comigo o que está no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 31 e 32, palavras de Jesus que afirmam o seguinte: Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no mundo por vir. Ora, vejam como Jesus aqui é bastante claro acerca deste pecado, cuja gravidade fada ou condena o homem à própria morte eterna. Mas para nós discernirmos este tema, eu quero oferecer a vocês 3 chaves de interpretação. Ou seja, a cada chave que nós aqui trazermos para vocês, nós vamos então construindo todo o pensamento e, portanto, todo o significado do que seja o pecado contra o Espírito Santo. A primeira chave, ela está exatamente aqui no texto que acabamos de ler, quando Jesus, ao se referir ao pecado contra o Espírito Santo, ele é claro quando diz: ora, aquele que comete pecado ou que comete blasfêmia contra o Filho do Homem será perdoado. Agora, se cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo, não será isso perdoado. Ou seja, percebe-se que é um pecado especificamente acerca do Espírito Santo. Não é propriamente um pecado no sentido geral contra Deus. Mas sabemos que Deus é um. E, portanto, pecar contra Deus é pecar contra Deus. Quem peca contra o Filho, peca contra Deus. Quem peca contra o Pai, peca contra Deus. Quem peca contra o Espírito Santo, de certo modo, está pecando contra Deus. Mas Jesus diz, mas este pecado é um pecado que só é possível cometer contra o Espírito Santo. Logo, nós não estamos falando aqui de um pecado contra Deus exatamente, mas um pecado contra o Espírito Santo, sobretudo no que diz respeito à obra que ele veio realizar. Ou seja, nós vamos ter que encontrar alguma especificidade do Espírito Santo contra a qual se pode cometer transgressão. Esta é a primeira chave. É você entender que é um pecado que só pode tocar a pessoa e a obra do Espírito Santo. A segunda chave, ela nasce dessa primeira, né? Ou seja, você pode me perguntar, ora, o que o Espírito Santo tem de importante que o Filho do Homem ou o Pai não tem?
Por que pecar contra o Pai há perdão, pecar contra o Filho há perdão, mas pecar contra o Espírito Santo não há perdão? O que o Espírito Santo traz em si de distinto do Pai e do Filho? Ora, não se está falando aqui da essência divina, porque Deus é um só. Certamente está falando, então, da obra do Espírito Santo. E, portanto, a segunda chave nos leva à compreensão que pecar contra o Espírito Santo é pecar contra a obra específica que ele veio realizar. Pense comigo, o Pai é a fonte de toda graça, é a fonte de todo perdão, é a fonte de toda salvação. O Pai, ele deu para nós como oferta o seu próprio Filho. Portanto, o Pai é o doador da bênção da salvação. Vem então o Filho e, por sua vez, quanto à sua obra, ele realiza a vontade do Pai, entregando-se voluntariamente em amor, em graça e em misericórdia a toda a humanidade. Daí surge o Espírito Santo, que quanto à sua obra, ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É isso que está claramente dito em João, capítulo 16, versículo 8. Ou seja, se o Pai dar a nós o seu Filho, ok. Se o Filho vem ao mundo e então ele realiza a obra de redenção, glória a Deus. Mas se vem o Espírito Santo, e agora o Espírito Santo vai em cada pessoa, ou ele chega a cada pecador ali para convencê-lo acerca do pecado, acerca da justiça, acerca do juízo. E esse camarada, esse indivíduo, ele então vai rejeitando e rejeitando e rejeitando essa obra de convencimento do Espírito Santo. Se essa pessoa que está rejeitando chegar no ápice da rejeição, ora, certamente não pode haver perdão ou não pode haver salvação para esse indivíduo. Não porque Deus seja incapaz de salvar ou de perdoar, mas é porque o homem, ele teria rejeitado agora essa obra de convencimento, essa obra de mudança interior. Ou seja, esse homem chegou ao ápice da rejeição da graça divina. Por isso que nós agora vamos à terceira chave, porque certamente a essa altura alguém pode nos perguntar: ora, mas me parece que o texto não fala exatamente de rejeitar a obra do Espírito Santo, mas fala de alguém falar contra o Espírito Santo. Daí você precisa de recorrer ao contexto da passagem de Mateus capítulo 12, quando vemos claramente que Jesus ali, ele acabara de realizar um prodígio, ele realizou um milagre, ele realizou um sinal. E então, o que falaram acerca desse sinal? Ou falaram acerca de Jesus, os escribas, os fariseus, os judeus daquela época? Eles disseram: ora, Jesus está realizando milagres pelo poder de Beelzebu, pelo poder do diabo. Ou seja, eles entenderam ou interpretaram ou chegaram à conclusão de que o milagre de Jesus era uma realização do próprio Satanás. Mas aí você pergunta: mas como nós vamos conciliar ou vamos entender, ou seja, o que tem a ver dizer que a obra de Cristo, o milagre de Cristo, é obra de Satanás com a blasfêmia contra o Espírito Santo? E aqui é onde está o segredo de todo o sentido desse texto. É que quando Jesus realizava os seus milagres, quando ele fazia essas obras, esses prodígios, esses sinais, ele tinha em vista que esses milagres fossem a prova categórica de que ele era o Messias. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 11, Jesus disse: olha, eu e o Pai somos um. Que vocês creiam que eu e o Pai somos um, pelo menos por causa das mesmas obras que eu realizo. E João, no seu Evangelho, no capítulo 20, versículos 30 a 32, ele diz: ora, Jesus fez muitos sinais, ele fez muitos milagres, que se todos eles fossem escritos, no mundo inteiro não caberiam de tantos livros escritos acerca dos milagres de Jesus. Mas estes, diz João acerca dos milagres que ele registrou no seu livro, foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus, que o Cristo de Deus é o Filho unigênito do Pai. Ou seja, os milagres é a prova de que Jesus é o Filho de Deus. Os milagres são um instrumento divino para que você, vendo, creia em Jesus.
Agora imagine se Jesus fazendo os milagres por meio da obra do Espírito Santo, o Espírito Santo realizando os sinais para mostrar aos homens e convencer os homens de que Jesus é o Filho de Deus, e agora os homens conferem esse sinal e esta prova a Satanás, essas pessoas, elas rejeitam o último gesto e a última tentativa do próprio Deus em seu Filho, por meio do Espírito Santo, de convencer este homem a crer em Jesus Cristo. E não crendo em Jesus Cristo, certamente esta pessoa não tem como herdar ou obter a vida eterna. Esse tema, ele também se encontra no livro de Hebreus, capítulo 6. Mas sobre este capítulo, eu vou falar com vocês no próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço a você que se inscreva. A sua inscrição é muito importante para ajudar o nosso canal. Deixe aí também o seu like, que você também acione as notificações e deixe também o seu comentário. Muito obrigado e até o próximo vídeo.